Família, mesmo após décadas do fim de uma guerra, geralmente a gente continua encontrando novas histórias bizarras que ocorreram durante o período, né? E isso acontece justamente porque em momentos de conflito, os países tendem a ser mais fechados e os governos se sentem mais livres para realizar experimentos que em situações normais seriam completamente condenados. É claro que fazem isso tudo em segredo, né? No vídeo de hoje, vamos cobrir uma dessas histórias, sendo o dia em que dois hackers de rádio que construíram uma torre de monitoramento receberam um pedido de socorro de um cosmonauta soviético, que poderia ter sido a primeira vida humana perdida no espaço. Não tá acreditando? Então não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Grande Medo. Um dos momentos mais críticos da corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos foi quando, enquanto os norte-americanos ainda estavam quebrando a cabeça para conseguir fazer um foguete sair inteiro da atmosfera terrestre, a União Soviética demonstrou que não estava para brincadeira quando lançou o primeiro satélite para o espaço. Ele foi o primeiro objeto a permanecer em órbita, cumprindo ali um propósito muito específico. Na prática, ele tinha uma única função: agir como propaganda da tecnologia soviética, ao mesmo tempo que buscava assustar a população norte-americana, fazendo eles se questionarem se o seu governo teria realmente condições de ganhar a corrida. Assim, o satélite foi diretamente lançado sob órbita, logo acima dos Estados Unidos, de onde ele passou a emitir um bip uniforme para algumas frequências ali de rádio do país. Enquanto isso, campanhas de propaganda da União Soviética espalharam boatos de que o satélite era capaz de muitas coisas. Nessa hora, com todo mundo em pânico, teorias malucas começaram a surgir, né? Aonde eles chegaram até mesmo a acreditar que esse satélite seria capaz de controlar a mente dos cidadãos e que resultaria em caos generalizado. Porém, no final das contas, apenas ele estar ali em cima indicava uma mensagem tenebrosa. A União Soviética possui um foguete intercontinental capaz de enviar ogivas nucleares para qualquer lugar dos Estados Unidos, enquanto eles não. A luz na escuridão. Porém, enquanto a maioria da população do mundo, mais principalmente dos Estados Unidos, estavam em choque com essa realidade, aqueles mais entusiasmados com os avanços da ciência, engenharia e tecnologia da época, viram uma oportunidade maravilhosa em explorar o que a existência de satélites em órbita representava para a humanidade. Hoje, satélites são essenciais para a comunicação humana, seja para celulares, internet, o que for. Nossa sociedade não vive mais sem eles. Porém, para quem vivia naquele momento, o conceito desses objetos era completamente teórico, quase uma obra de ficção científica. Assim, nos anos seguintes após o lançamento do satélite, os irmãos Giudica Cordiglia, que viviam na Itália, começaram a montar uma estação de monitoramento de rádio caseira, que acabaria sendo tão bem feita que disputaria diretamente com a produzida pela própria NASA. Só que, família, os dois não tinham centenas de milhões de dólares em sua disposição para fazer isso acontecer, viu? Na verdade, os irmãos eram tão engenhosos que eles foram capazes de produzir uma estação de monitoramento tão sofisticada quanto a de uma das superpotências da época, utilizando apenas equipamentos usados. Em muitos casos, eles precisaram reformar esses aparelhos. Outros chegaram até a serem construídos do zero, usando o que eles conseguiam encontrar, até mesmo sucata quando necessário. O que permitiu eles fazer isso foi a presença de um ferro velho tecnológico em sua cidade, onde os dois passavam dias vasculhando por equipamentos militares ou por qualquer coisa que pudesse aproveitar ali na sua estação. Seu primeiro objetivo foi conseguir localizar o satélite russo para monitorá-lo. Porém, depois disso, eles se voltaram para os lançamentos futuros. Como os irmãos viviam na Itália, eles meio que ficavam ali no caminho entre os Estados Unidos e a Rússia, o que era uma posição perfeita para que pudessem monitorar tudo aquilo que queriam. Desse modo, família, sem que o mundo soubesse na época, esses dois irmãos haviam construído num quintal de casa uma estação de monitoramento de rádio que rivalizava a da própria NASA, da qual eles utilizavam para acompanhar todos os lançamentos soviéticos. É brincadeira um negócio desse? Cadela Laika.
O primeiro grande registro que os irmãos fizeram foi do primeiro foguete tripulado enviado para o espaço pela União Soviética, onde uma cadela chamada Laika se tornou a primeira criatura terráquea a realmente entrar no espaço, sendo lançada ali em órbita junto com o satélite Sputnik 2. Aliás, um detalhe triste nesse caso é que a viagem de Laika foi só de ida, ou seja, ainda há quem considere a sua missão até mesmo como crueldade animal, uma vez que ela foi enviada para sua morte sem ter consciência disso. Porém, estamos falando de um país em guerra, apostando na corrida espacial, né? Nenhuma das grandes potências é isenta de certas atrocidades. Não é à toa que ao longo dos anos, muitas vidas humanas também se perderam em missões do tipo. Bom, qual é a sua opinião sobre isso, hein? Rotina. Depois de algum tempo com a sua estação perfeita, os irmãos acabaram caindo na rotina, seguindo com as suas vidas, chegando até mesmo a se mudarem de cidade. Porém, a todo momento, a sua estação de monitoramento permanecia ativa, com eles recebendo a ajuda de alguns amigos que também eram hackers e mantinham tudo em ordem. Porém, no final de novembro de 1960, faltando ali só alguns dias para sua viagem, um observatório da Alemanha Ocidental fez um anúncio alegando ter interceptado sinais de rádio que poderiam pertencer a um satélite. Só que naquela época, nem os Estados Unidos nem a Rússia haviam feito anúncios oficiais de lançamentos. Isso fez os irmãos ficarem bem ansiosos, adiantando a viagem para sua cidade e indo diretamente para a torre de monitoramento. Torre Bert. Os dois irmãos então chegaram até a estação e um de seus amigos já estava pronto ali para recebê-los com um sinal de rádio. Eles ficaram escutando o som por muito tempo, apreciando o avanço da humanidade, ao mesmo tempo que conversavam sobre os seus temores de uma real guerra nuclear, que havia acabado de se tornar um pouco mais provável na época. Porém, conforme o som ficava repetidamente sendo ecoado pelas caixas de som do local, um dos irmãos percebeu que tinha algo diferente nesse chamado, e por mais que fosse a frequência russa, a mensagem não estava padronizada como normalmente era. Eles pensaram que isso poderia ter sido um defeito. Porém, depois que começaram a refletir sobre a desordem ali do som, eles reconheceram que na realidade tinha ali um padrão, uma mensagem feita a partir de pontos e traços, conhecida como Código Morse. Rapidamente, um dos irmãos foi até a casa onde seus pais moravam para pegar o seu antigo livro de Código Morse. Eles sentaram em frente ao rádio e ficaram ali traduzindo sons, até que juntaram em uma mensagem que fez o coração de todos dispararem na mesma hora. A tal mensagem traduzida era SOS, um pedido de ajuda. SOS. Durante o tempo que ficaram ali, o grupo, além de decifrar a mensagem, também se deu conta de que seu sinal estava enfraquecendo. Estava acontecendo bem lentamente, mas como eles ficaram ali por mais de 10 horas sem parar ouvindo o sinal, eles ficaram um tempo suficiente para perceber a diferença. É claro que também isso não aconteceu do nada, né? Conforme o volume ia baixando, eles aumentavam ali. Porém, chegou uma hora que seu equipamento atingiu o limite. Foi nesse momento que o grupo ligou os pontos e se deu conta de que algo poderia talvez ser uma das coisas mais assustadoras que eles poderiam descobrir. Aquilo era um pedido de socorro de um astronauta que estava se afastando da Terra. Decisões complicadas. Se eles estivessem certos, isso significaria que era apenas questão de tempo para que esse astronauta desaparecesse por completo, sendo destinado a vagar pelo vazio do espaço até seus suprimentos acabarem e ele eventualmente ser um cadáver flutuando para longe do sistema solar, né? Como o espaço é afetado pela microgravidade lá, toda a propulsão faz com que a velocidade seja mantida, o que é completamente diferente do que ocorre aqui na Terra, onde o atrito entre o objeto e a atmosfera faz a velocidade sempre diminuir, né? Ou seja, se você aplicar força para um lado, vai ser jogado para esse lado praticamente para sempre, ou até uma força gravitacional maior a te atrair ali. Então, se por alguma razão esse astronauta estivesse indo na direção oposta da Terra, sem ter como inverter a sua situação, um ponto de não retorno é só questão de tempo, que seriam talvez algumas semanas, dias ou quem sabe horas. Eles pensaram em alertar as autoridades sobre o ocorrido, porém aí que estava o problema. A sua estação de monitoramento era completamente ilegal, e como eles utilizavam ela para investigar a União Soviética, isso poderia acabar trazendo problemas sérios para eles. Talvez
poderes até diplomáticos caso o caso vazasse. Desse modo, a família, temendo que pudesse acabar sendo presos ou até mesmo executados, os irmãos decidiram que deveriam manter as coisas em segredo. Na época, alguns dos seus colegas que sabiam da torre concordaram com isso, porém outros abandonaram o lugar por detestarem aquilo que aconteceu. E por mais que seja algo bem triste de se imaginar, no final das contas, eles não tinham muito o que poderia ser feito. Uma missão de lançamento naquela época levava anos para ser preparada, o que certamente seria tarde demais para que o astronauta perdido fosse resgatado, e provavelmente outros perdessem sua vida nesse processo. Pensando nisso, os irmãos decidiram que a melhor coisa que poderiam fazer era registrar tudo que poderiam da sua torre para que essas informações pudessem vir a público em uma época mais favorável, como nos dias de hoje, por exemplo. Se os irmãos estivessem certos, esse cosmonauta pode ter sido uma das primeiras pessoas enviadas para o espaço em uma missão secreta da União Soviética. Se ele for real, provavelmente está fazendo isso agora, nesse exato momento. Repercussões. Depois que a União Soviética perdeu a Guerra Fria, os irmãos decidiram que era o momento certo para liberar as suas informações. Porém, até hoje, eles são desacreditados por muitas pessoas. Seus opositores acreditam que os dois irmãos tinham entendido os dados errados e que provavelmente foi por conta da sua estação ter sido feita no improviso. Além disso, como eles só tinham os dados que coletavam e a torre havia sido descontinuada há anos naquela época, a história dos dois passou a ser tratada como uma espécie de lenda urbana da Guerra Fria, já que eles poderiam ter forjado todas as informações apenas para ficarem famosos. Porém, anos mais para frente, veio a público que a Rússia tinha explorado muito mais sobre o espaço do que antes se sabia. Aliás, família, daqui a alguns dias vai sair no Mundo Inverso aqui um vídeo quentinho contando um pouco mais sobre as supostas informações sobre OVNIs que a União Soviética havia escondido de todo mundo, junto com diversas outras missões suas, claro. Desse modo, meus queridos, mesmo que até nos dias de hoje a gente não saiba e talvez nunca irá saber se realmente teve um cosmonauta russo que ficou perdido no espaço, a sua existência não seria algo tão absurdo de se imaginar, né? Até o próprio Estados Unidos pode ter tido diversas dessas missões, com alguns resultados em mortes, talvez, que eles mantiveram ocultas do mundo, por que não? Mas claro que é tudo suposição, teoria e imaginação também. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima então. Um abraço, fica bem e até a próxima, valeu!